paz do Senhor, estamos de volta. Sou o pastor Carlos e aqui estou para falar da parte de Deus pela sua palavra. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado pela oportunidade que me concedes de poder estar aqui. Obrigado, ó Deus, porque teu é o reino e teu é o poder. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, manifesta o poder que só tu tens. Permitiste-nos dormir e acordar e aqui estamos nós, com ação de graça, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Pedimos ao Senhor Espírito Santo para falar conosco neste dia e, com autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo, destruímos o poder de todo espírito que manifesta heresia, todo espírito que manifesta erro, todo espírito que manifesta confusão. Purificamos a atmosfera celestial com o sangue do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Então aqui estamos mais uma vez e o nosso tema é: pode a mulher ser pastora ou estar em autoridade sobre o homem? E já falamos noutras sessões e vimos pelas escrituras, aliás, lemos as escrituras e vimos que ela lhe foi recomendada estar em silêncio na igreja ou na congregação, para ela desempenhar o seu papel, porque o seu papel não é de autoridade. Poderíamos ir no livro de Gênesis, quando Deus fez a mulher, disse que faria uma adjutora para o homem. A adjutora é aquela que ajuda, não é aquela que passa à frente. E por que hoje estamos a ver esse movimento que as mulheres se levantam, são pastoras, são bispas, são apóstolas? Mas onde é que esses termos saíram? Aonde é que esses termos saíram? Será que consta nas escrituras? Isso é que vamos ver. Isso é que vamos ver. Ora, a escritura diz assim, antes de eu iniciar, no livro de Tito, no seu capítulo 2, versículo 1, diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Palavra do Senhor. Então, eu estou aqui para falar o que convém da sã doutrina, ou seja, do que está escrito. Não sou eu falar, apenas estou a ser um veículo que está a trazer-te isto para ti, a tua lembrança. Porque já lestes, se não lestes, ouve. E se já leste e ouvistes, então é uma chamada de atenção para que te leve ao arrependimento e possas te endireitar. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Estou aqui apenas para falar o que convém das Escrituras. Então nós estamos a ver esse movimento que vem carregando as tradições do homem ao longo desses anos. Esse movimento feminino de direitos iguais que se levantou está a causar este distúrbio no corpo de Cristo. Diz assim a palavra de Deus, né? A palavra de Deus no livro de Marcos capítulo 7, versículo 6 em diante, diz assim: ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lemos lá no livro de Isaías, no versículo 29, versículo 13. Perdão, capítulo 29, versículo 13. E versículo 7 diz: em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamento de homens. 8. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como, por exemplo, né, o lavar dos pratos, os jarros, tudo isso fazeis. E fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Ou seja, fazeis muitas coisas que não constam nas Escrituras. É o que está aqui a se referir. 9. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E vimos o mandamento
no livro de 1 Coríntios 14, que nós lemos, 1 Coríntios 14, quando o apóstolo Paulo fala acerca da ordem na igreja, porque Deus não era Deus de confusão. A partir do versículo 34, ele fala que as mulheres devem estar caladas na igreja, aprender em silêncio. E no versículo 37 diz, se alguém cuida ser profeta, porque havia homens que contradiziam o apóstolo Paulo, ou que queriam contradizer o que ele estava a dizer na ausência do apóstolo Paulo, porventura. Então ele disse, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, mandamento aqui diz que pela tradição invalida o mandamento do Senhor. Pela tradição que já vem dos antepassados. Mulher estar ali no púlpito, em liderança sobre o homem. Vem como tradição. Agora, aonde que esse termo pastora, bispa, se encontra? Isso nas Escrituras não se encontra. Nas Escrituras vamos encontrar, veja aqui que diz, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, diz assim, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, não é apóstolas, apóstolos, está bem claro. Não, quando fala apóstolo, está a se referir homem e mulher. É conversa fiada. Porque nós vimos lá, se alguém deseja o bispado, boa obra deseja. E o bispo deve ser marido de uma mulher, e não mulher de um marido. Está ali bem específico. Então diz, primeiro apóstolos. É apóstolo, não é apóstola. Podia continuar, veja o que diz o livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outra vez, apóstolos. Amado, vamos fazer apenas o que está aqui, não vamos inventar. Porque nós somos meros homens, e o homem comete erro. E a Escritura diz no livro de Romanos, capítulo 3, se não estou em erro, versículo 4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Diz então, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, profetas, porque se fosse caso de mulher seria profetesa, que encontra-se na Bíblia. As Escrituras falam de profetesas, uns para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores. Pastores, aqui não vem pastora, I am sorry, aqui não diz pastora, aqui diz pastores, e uns colocou Deus na igreja. E ele mesmo deu uns para pastores, não pastores. I am sorry. Peço perdão, mas é o que está aqui escrito. Não sou eu a falar, critica as Escrituras, não eu. Eu estou a ler o que está escrito. Veja também o que é que diz Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. No livro de Atos, no capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim. Cadê você? Diz, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, não é bispas, bispos. Não, aqui fala bispo, está a se referir ao sexo masculino e sexo feminino. Conversa, vimos que o bispo deve ser marido de uma mulher, está lá bem claro, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. Então o conselho foi que o líder tivesse com garra para apacentar a ovelha. Está preparado dos lobos que estavam
que poderiam se levantar para abocanhar as ovelhas, comer as ovelhas. E isso é trabalho do homem, é trabalho árduo de ir com o pau, estar na frente e lutar. Porque no livro de Gênesis, o Deus, quando falou do castigo para com o homem, ele disse que ele havia de trabalhar duro. Então, o trabalho duro é para o homem, não é para a mulher. 1 de Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, estamos a ver, porque, estamos a ver aonde que poderíamos encontrar, então, esses termos. Vimos que é apenas filosofia humana. 1 de Pedro, capítulo 5, capítulo 5, 1 e 2 diz assim: aos presbíteros que estão, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, estava o apóstolo Paulo falando, com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Aos presbíteros, não fala. E presbítero aqui é como bispo. Então, é o homem que tem essa tarefa difícil, árdua, de defender o rebanho, de estar no cargo de liderança, de estar à frente. E a mulher atrás a interceder para que ele seja bem-sucedido. E os dois juntos concluir um trabalho que Deus determinou para os dois. Porque a mulher é ajudadora, não é líder. A mulher é ajudadora, não é líder. Do mesmo jeito, no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores. Amado, ainda não encontramos. Não encontramos. Lembrai-vos das vossas pastoras. Não, aqui está a dizer pastor, é para os 2 séculos. Conversa, é tradição, que vem vindo dos séculos passados e simplesmente foi passando de geração em geração e o homem só está obedecendo. É doutrina que o homem criou para apacentar-se a si mesmo, manter a igreja sob o seu controle, um controle familiar. O marido, a esposa, é de família. Torna-se um império familiar para estar sob o controle. Veja só o que diz aqui o livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 2. O livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Diz assim: como, pois, recebeste ao Senhor Jesus Cristo, estou a ler a partir do versículo 6, assim também andai nele. Jesus Cristo, nós falamos anteriormente que é a palavra, o verbo. Então, se recebeste Jesus Cristo, se recebeste essa palavra, se és guiado por essa palavra, andai nela. Esteja enraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Agora veja o 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Veja como o homem subtilmente, para poder construir o seu próprio império, vem com subtileza, filosofias. O que não está aqui contradiz o que está aqui e te ensina uma outra coisa. Amado, se alguém te ensina algo que está fora disto, fugir é lobo. Vamos terminar por aqui. Mas antes, faça o seu comentário. E como eu disse, não seja rude, porque não sou eu que estou a falar, apenas estou a ler o que está aqui escrito. Apenas, como disse o livro de Tito, ensina o que
está escrito, ou seja, a sã doutrina. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, louvamos e agradecemos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado por nos teres falado, aos quantos recebem, abençoa, Senhor, abre-lhes a mente do Espírito, abre os olhos espirituais, o coração, para que eles possam receber e serem grandemente abençoados e darem fruto a 100 por 1. Porque está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Shalom.